Boa noite. Bom, hoje a live vai ser rapidinha. Peraí que tá entrando o pessoal. Oi, Nanda. Carol, tudo bem? Bora, gente. Bom, hoje a live vai ser rapidinha. A gente, depois da live, tem o encontro do P120, pra quem já tá lá no P120. Então, por isso que eu não vou me estender tanto no assunto hoje, tá bom? E aí, no domingo, a gente volta aqui, continuando os assuntos, tá bom? A ideia de hoje é a gente discutir um pouquinho a lista para o final de semana. Carolzinha, Elaine e Nanda, vocês fizeram a lista aí pro final de semana? Me conta o que vocês colocaram na lista aí. Escreve aí, gente. Tô esperando. O desafio, ele é teórico e prático. Eu preciso da devolutiva de vocês. Fez a listinha aí? Cléo, boa noite. Fez a lista pro final de semana? Cris, tudo bem? Cadê aqui nos comentários a lista do final de semana de vocês, gente? Luana, tudo bom? Bom, vocês não querem me mostrar a lista do final de semana de vocês, né? Então, eu vou ir falando algumas coisinhas que eu acho que é importante ter na lista do final de semana, tá? A primeira coisa mais importante de todas é façam as tarefas. Eu recebi bastante feedback de vocês da tarefa do espelho, tá? Que muita gente ainda não conseguiu a tarefa do espelho e é absolutamente normal, tá? Tem gente que às vezes demora mais de uma semana ali pra fazer essa tarefa do espelho porque realmente é difícil. Por que é tão difícil a tarefinha do espelho? Da gente se olhar e achar alguma coisa que a gente gosta. A gente foi criada numa sociedade extremamente impositiva aí nos padrões de beleza, tá? E esses padrões de beleza raramente vão refletir o padrão que nossa população tem. E aí a gente fica buscando um ideal de beleza que a gente às vezes nunca vai alcançar, tá? Não porque a gente não é bonita, mas sim porque as fotos são editadas, as pessoas são pagas para estarem bonitas daquele jeito, as pessoas, o trabalho delas é trabalhar com imagem, tá? Então, é difícil esse exercício do espelho mesmo, mas eu não quero que vocês desistam. Façam até encontrar alguma coisa com que vocês gostem, tá? E aí, a minha ideia é assim, conseguiu, vocês vão começar a perceber que vai ficando um pouquinho mais fácil a gente se gostar e gostar de ver o que vê no espelho, tá bom? Todo mundo tem alguns pontos ali que são lindos, maravilhosos e outros que são bem bonitos. E a gente só não descobre eles às vezes logo de cara, tá? E aí, o ponto que a gente sempre vai olhar no espelho, normalmente vai ser aquele ponto que a gente quer mudar, né? Então, por exemplo, eu recebi hoje uma devolutiva de uma pessoa que falou assim: Isa, eu sempre olhava pro espelho e eu olhava direto pra minha barriga. E aí, isso deixa a gente sem perspectiva, assim, de não saber o que tá melhorando, o que não tá, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, fica muito nítido, né? E aí a gente acaba só caçando os defeitos, tá bom? Então, façam até encontrar algo que vocês gostem. A Cléo escreveu aqui, deixa eu ver. Não tenho nenhuma perspectiva. Fim de semana é igual a qualquer dia de semana pra mim. Na verdade, Cléo, quando a gente pensa em reeducação alimentar, organização desses hábitos saudáveis, até fiz um post sobre isso hoje de rotina, o ideal, né, é que a semana é igual ao final de semana. Por quê? Quando a gente desenha uma rotina ideal,
aquela rotina que a gente consegue fazer, é uma rotina que ela envolve família, trabalho, lazer, comida, tá? Então, a rotina ideal, ela é uma rotina que a gente consegue dar conta de fazer elas sempre, tá? O que às vezes pode mudar para o final de semana? Tem coisas que são mais semanais. Então, por exemplo, fazer mercado, fazer feira, às vezes fazer uma unha, alguma coisinha assim do tipo. Então, por isso que eu pedi a lista aí para vocês trazerem, porque eu queria ir discutindo com vocês isso. A Carolzinha escreveu aqui, ó. Não conseguiu fazer a lista, tenho dificuldade em colocar a prática, e a teoria pra mim é mais fácil. Carolzinha, mas a teoria, ela fica na teoria. A teoria não muda hábito. O que vai mudar hábito é prática, tá? Então, tenta criar a rotininha, Carol. Tipo, por exemplo, você sabe que 8 horas tem a live. Separa uns 10, 15 minutinhos depois da live pra já fazer a tarefa, tá? Quem tem dificuldades de colocar em prática, eu falei lá na aula 1, você não pensa muito naquilo. Você simplesmente, na hora que aquilo te vem na cabeça, na hora que aquilo te vem em mente, você vai lá e faz, tá? Comer fruta é desse jeito, fazer um chá é desse jeito, tomar água é desse jeito, fazer um prato colorido é desse jeito, tá? Por que comer doce é tão fácil? Porque o doce te bate à vontade, você vai lá e faz. É assim, tá? A gente só precisa automatizar essas outras coisas para os outros hábitos. Então, começa do começo, Carol. Se você vai pegar o bonde andando, se você não fez nem a linha do tempo lá atrás, da primeira aula, pega o material e faz do começo, tá? Eles têm uma sequência justamente para vocês conseguirem organizar a rotina de vocês e colocarem em prática, tá? Vai dar certo fazer os exercícios picados e tal? Dá. Só que aí a gente às vezes não consegue colocar em prática a organização que a gente precisa para manter uma estrutura saudável de rotina que te leve ao bem-estar, à saúde e ao emagrecimento, tá? Emagrecer ele é uma consequência. Se você não dá o suporte para isso, o seu corpo não faz milagre ainda, tá? Eu conheço raras exceções de pessoas que conseguem ter um resultado positivo sem mover muita areia, tá? Então, começa do começo. Terminou a live, hoje a gente vai acabar mais cedo, porque 8h30 eu tenho uma reunião do Zoom, do P120. Acabou a live, você vai lá e escreve, tá? E aí, como é que a gente se prepara para um final de semana, tá? Como a Cléo disse, eu gostaria muito que a rotina de vocês em alimentação, em treino, em hábitos que te levem ao bem-estar, mantenha a mesma rotina igual a da semana, tá? Inclusive a sua rotina de descanso, principalmente para quem trabalha ou alguma coisa, principalmente para quem trabalha, às vezes quer usar o final de semana para descansar e a pessoa morre no sofá, tá? Isso é dar um tiro no pé no seu processo de criar um hábito saudável. Por quê? Tá? Na semana que vem a gente vai ter uma aula de ciclo circadiano e aí, só para vocês irem pensando no assunto, a gente, quando tá em processo de mudança de hábito, tudo tem que ser feito em ação. Voltou? Bom, tô falando aqui. A gente tem que fazer igual todos os dias a mesma coisa, tá bom? Principalmente quando é relacionado com o sono, tá? E aí, se você muda o seu padrão de sono da semana para o final de semana, o seu corpo ele vai ficar meio que perdido. E aí, você já começa o final de semana com cara de esbórnia, porque você já tá com a cara inchada de tanto dormir, e você já começa o dia não fazendo um café da manhã, às vezes você já começa no almoço, e aí embola tudo, tá? Então, a rotina para o final de semana, ela tem que ser um espelho da rotina da semana, tá? Pode ter mais lazer? Pode e deve, tá? Pode ter alimentos um pouquinho mais diferentes, né? Alimentos com outras características, né? Acabei não postando, mas hoje a gente aqui jantou uma pizzinha, massa e batata doce. Fiz o molho de tomate, postei o molho pra vocês e em cima eu pus um queijinho. Já era. Então a gente pode ter variações? Pode, tá? Desde que a gente siga o mesmo padrão da semana, tá? E o mais importante pro final de semana é
o final de semana não é a porta para Nárnia. A segunda vai voltar de novo. E a segunda vai voltar, e se você não quiser estar mais inchada, ter recaídas, tal, mantenham o final de semana como um espelho da semana, tá? Eu não sei se vocês já ouviram isso, né? Mas a gente, quando a gente tá nesse processo, a gente tem que entender que é 7 por 24. Não tem pausa. Mudar hábito requer consistência, constância. É todo dia. E aí, por isso que eu sempre falo, não come como se houvesse amanhã, ou não bebe como se não houvesse o amanhã, porque o amanhã chega, né? E aí fica muito complicado a gente ter essas quebras na rotina tão grande, tá? Por que que isso complica tanto o processo, principalmente de emagrecimento, tá? Pensa que, assim, uma das coisas primeiras que vocês cortam quando a gente fala de fazer reeducação alimentar é o pão. Eu gosto muito desse exemplo. Um pão, principalmente o francês, ou 2 fatias do pão de forma integral, tem mais ou menos umas 140 calorias, tá? Mais ou menos. Aí vocês economizam de comer pão todos os dias e ficam lá no ovo e às vezes no suco verde, porque isso é a dieta padrão aí que vocês veem das blogueiras, né? Fica no ovo e no suco verde todo dia de manhã, economizou aí de segunda a sexta 5 pãezinhos, o que dá uma média de mais ou menos 700 calorias. Chega no final de semana, aí você fala, final de semana, posso beber alguma coisinha, tá? Cada latinha de cerveja que toma tem mais ou menos umas 150 calorias também, tá? Então, vocês economizaram 5 pães na semana para vocês tomarem no final de semana, às vezes, um packzinho de cerveja. 6 cervejas, ou às vezes tem gente que bebe até mais, ou tem gente que às vezes pede uma caipirinha e vai bebendo cerveja, ou o vinho já começa na sexta. Então, vocês economizam calorias de um lado para gastar do outro. E aí, o que acontece com essa conta do emagrecimento? Ela empata. Você não vai nem pra cima e nem pra baixo. Quando a gente pensa em emagrecimento, a conta tem que estar sempre pra baixo. Eu só consigo gastar calorias fazendo vocês ou comendo menos, ou fazendo vocês treinarem mais, tá? Eu não tenho ainda uma fórmula mágica que vai super aumentar o seu metabolismo, que vai super fazer você perder calorias, tá? Isso ainda não existe. Mas a gente consegue ter essas atitudes comportamentais para que o final de semana seja um pouco mais equilibrado, que não precisa ter cara de dieta, né? É isso que eu tô querendo trazer para vocês, que a semana também não precisa ter cara de dieta. Por quê? Se a gente desenha a rotina ideal para vocês, uma rotina que funcione, que começa lá na linha do tempo, na organização e planejamento, vocês conseguem fazer a mesma coisa todos os dias, tá? Então não tenham medo de ter rotina. Foi isso que eu escrevi lá no post de hoje. Ter rotina, inclusive quando a gente arrasta essa rotina para o final de semana, é a forma ideal que a gente tem aí de conseguir ter resultados na perda de peso, tá? Porque muitas das vezes a pessoa que não tem resultados em perda de peso é por conta do final de semana, tá? Deixa eu ver aqui os comentários que foi passando. A Cleo escreveu: hoje estive online com a minha terapeuta e falei de você. Ela amou essa minha busca pelo meu bem-estar, é uma atitude positiva. E bota positiva nisso. Bota positiva. Oi, Samantha. Hoje fiz tudo certinho, mas comi os brigadeiros que ganhei. Comi por alegria e depois me senti triste por isso. Cleo, quantos brigadeiros foram? Comeu com alegria. Qual foi a alegria? Curta mais esse momento. E a culpa veio por quê? Porque você saiu muito da rotina. O que aconteceu com essa culpa aí? Com essa tristeza que você sentiu? Até onde eu sei, o nosso combinado aqui de hoje eram 2 litros de água, 2 frutas e um chá. A gente vai acrescentar a partir de amanhã o sem açúcar, tá? Então, comemore as vitórias. Olhe com os olhos mais positivos, principalmente para você que tá conseguindo fazer as coisas por você, tá? Foi 5 brigadeiros, daqueles pequenininhos ou daqueles brigadeirão? 5 brigadeiros, a gente consegue contar isso como
uma extrapoladinha, que aí é contornável no resto dos dias, tá? Então pensa, hoje é quinta-feira, você comeu 5 brigadeirinhos. O que você pode fazer amanhã para continuar tendo o resultado? Amanhã não dá pra você comer brigadeiro de novo, entendeu? É esse o raciocínio que eu quero que você tenha. Inclusive porque amanhã a gente vai acrescentar aí o ficar sem açúcar, tá bom? Então assim, quando a gente tem uma recaída dessas, tá? A gente joga pro positivo e tenta aprender por que você não conseguiu, às vezes, parar com um brigadeiro, com 2 brigadeiros, tá? Fazia tempo que você não comia, ou é novidade, ou você quis agradar. O que aconteceu que te levou aí a consumir 5 ao invés de 2, por exemplo? E aí, escreve que aí na próxima vez que te derem 5 brigadeiros, você vai lembrar e vai comer 2, tá? Tem uma paciente minha, ela é super novinha, e vocês sabem que criança, adolescente ama brigadeiro, né? Vocês sabem que tem um exercício que eu fiz com ela de pedir pra ela comprar um cento, foi no aniversário dela do ano passado. Eu fiz ela comprar um cento de brigadeiro e ela conseguiu comer 2 brigadeiros, gente. Eu fiquei muito, muito feliz, tá? Então essas coisas que eu falo pra vocês, funciona. Quando eu dou esses exercícios, quando eu tô aqui conversando com vocês, é porque eu estudei também a parte emocional, a parte psicológica do comer, e porque também eu já tenho mais de 10 anos aí de estrada, então eu sei o que funciona e o que não funciona, tá? E aí, vocês precisam se dar a chance de anotar essas coisas, de se perceber, de se conhecer, para não repetir o mesmo padrão, tá? Esse processo que eu tô trazendo para vocês aqui no Desafio Vida Leve e no P120, que é de 4 meses, é um processo de autoconhecimento. É um processo onde a gente vai começar a refletir do porquê que a gente come, como a gente come, trazer vocês mais para a presença, para um dia após o outro. Por isso que eu queria que vocês tivessem feito a tarefinha aí do final de semana, porque quando a gente se antecede ao que vai acontecer e final de semana é planejamento, a gente ainda consegue manter o controle, tá? Se a gente não planeja essas situações, a gente pode perder o controle e aí de 5 brigadeiros virariam 10. Fácil, bem fácil, inclusive, tá? A Ju escreveu aqui, ó, tomei 1,5 litro de água, 2 chás e 2 frutas. Oba! Muito bom, muito bom. Põe um certinho aí no seu planner. A Ká, hoje água não conseguiu, chá e fruta ok. Então, Ká, e por que não foi a água? O que aconteceu? Sempre se perguntam, tá? No P120 eu já ensinei uma estratégia que a gente chama de 5 porquês. Vou tentar falar dela amanhã nos posts, tá? Mas é bem simples, é só você se perguntar, água não conseguiu por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Pergunta 5 vezes por quê, até você chegar na raiz do problema, tá? Às vezes, com 3 porquês, a gente já enxerga a raiz do problema. E aí você consegue ter ciência e mudar. A gente só muda quando a gente consegue entender a causa, tá? A Ju, deixa eu ver aqui. Cheguei, meu marido fez macarrão com brócolis. Pô, podia ser macarrão com linguiça, Ju. Foi macarrão com brócolis. Põe bastante brócolis. Come brócolis com macarrão. Tá ótimo. Não precisa ficar chateada, tá? Quando a gente pensa em reeducação alimentar, gente, é o que eu falei. Tem muita gente que começa a fazer a reeducação alimentar cortando carboidrato, tá? Eu ainda não entrei nesse assunto com vocês. Eu vou entrar na semana que vem. Mas carboidrato, quando a gente tá nesse processo de reeducação alimentar e não de restrição alimentar, que é bem diferente, carboidrato a gente precisa comer 3 vezes por dia, tá? Coincidentemente, brasileiro tem hábito de comer carboidrato pelo menos em 3 refeições no dia, tá? E aí, Ju, você pode ter comido brócolis com macarrão ou macarrão com brócolis, dependendo da sua fome, e ter controlado um pouquinho mais o tamanho da sua porção, tá? Quando a gente pensa em reeducação alimentar e emagrecimento, não é só a qualidade que importa, tá?
é a quantidade. Vocês viram aqui que a Cleo comeu brigadeiro e em nenhum momento eu falei pra ela que não podia comer brigadeiro, tá? Eu só tô trazendo a proposta de reduzir o consumo. Pronto. É assim que vai funcionar. A Ká escreveu aqui. Oi, Cleo, conseguiu tudo, que bom. Ai, Cleo, eu tô muito feliz por você, de verdade. Muito mesmo, porque é muito difícil ter depressão e ter vontade de fazer tudo isso. Eu tô bem feliz. A Ká, água eu tomo como remédio. Hoje foi correria e deixei água na mesa. Ká, às vezes correria acontece, mas, por exemplo, se você sabe que vai acontecer a correria, você põe alarme. Usa o despertador do celular. Despertador nunca falha, gente. E aí, é igual que eu falei pra Carolzinha. Tocou lá o despertador, não ignora. Terminou a live, não ignora. Já faz os exercícios teóricos quando a gente tem teórico, tá? Isso é o mais importante. Vocês participarem ativamente do processo, tá? Ainda com relação ao final de semana, tá? As coisas mais importantes que tiram qualquer resultado da dieta é a questão do álcool, tá? A questão dos petiscos, tá? Principalmente agora, voltando com a vida um pouco mais ativa, barzinho, balada, essas coisas, tá? Quando a gente tá numa situação dessas e você foi disposta, putz, hoje eu vou petiscar, um queijinho com vinhozinho, alguma coisa assim... o mais importante de tudo na hora que você sentar pra bater papo, comer, a coisa às vezes flui e vai, tá? O que eu sempre falo? Pega um potinho, não desci com nada hoje aqui, pega um potinho e separa o seu antes, pra você ter noção da quantidade que você tá comendo, tá? Porque, por exemplo, se tá todos os petiscos na sua frente, isso já é até uma dica pro final do ano, tá? Principalmente pra quem faz ceia, que faz petisco antes. Se tá todos os petiscos na sua frente e você não separa a porção e você só vai pegando, você vai comer a mais do que devia, tá? Eu costumo brincar falando que o estômago pra sobremesa e pra petisco é um estômago à parte, né? A pessoa às vezes se empanturrou de comer, mas ela ainda pede uma sobremesa, tá? Ou ela se empanturrou de petisco, tá rolando do petisco e ela ainda vai lá e come o Chester, tá? Então, petiscos, separem a porção antes, tá? Não é antiético, não é antissocial, é até legal porque as pessoas vão ver também que você está se cuidando, está se preocupando, sem deixar de socializar, tá? Sem virar a chata da dieta, que leva batata doce pro Natal, tá? Não quero isso, eu quero vocês legais ainda, gente boa, tá? Restrições assim, gente, muito severas, a gente faz por períodos pontuais, ou a gente faz quando a pessoa não sente fome mesmo, de jeito nenhum, ou a gente faz quando é atleta, a gente faz por algum motivo específico, tá? E restrição, geralmente, quando eu preciso trabalhar com restrição, ela tem prazo pra começar e pra acabar, tá? E sempre quando é uma dieta um pouco mais restrita e tal, eu aviso a pessoa, eu falo, ó, é assim, assado, você precisa fazer isso durante 30 dias, vamos supor, tá? E depois a gente faz a reintrodução, tá bom? Outra coisa bem importante pra gente ir finalizando hoje, né, que eu tenho o encontro do P120, tá indo pro final de semana, não vai no embalo do marido, não vai no embalo dos filhos, não vai no embalo dos amigos, tá? Principalmente se você tem um círculo social que não colabora no sentido de ter preocupações com saúde e bem-estar que envolve o controle das quantidades com que você come, tá? Então, não vá no embalo dessas pessoas. E aí, se for o caso, você até avisa pra pessoa. Fale assim, olha, eu tô nesse processo, tô firme, me ajuda aí, tá? Porque senão a gente também vai no embalão e aí vai mais de um pack de cerveja. E aí já foi todos os pãezinhos que você se matou para resistir. A Kátia, domingo fez isso, fiz um churrasco e evitei os petiscos. Depois fiz minha refeição, até rolou um torresminho. Foi em quantidades bem menores. Perfeito, é isso. Principalmente churrasco, viu, gente? Que o pessoal fica passando a bandeja, né? Pega um pratinho, monta um pratinho. A vantagem do churrasco é que geralmente quando eles oferecem prato pra gente, é aqueles pratos de sobremesa, né?
Então também fica mais fácil pra gente controlar a porção. Porque o prato vai estar mais cheio mais rápido, e aí o nosso zoião acaba comendo menos. E aí, a última dica para o final de semana é, se você puder, evitem opções de lazer que sejam 100% comida. Então, por exemplo, vou usar o exemplo aqui da Kátia, ela fez churrasco, provavelmente foi na chácara. Ah, na chácara, o que dá pra fazer antes de tudo isso? Dá pra dar uma caminhada, dá pra nadar, dá pra fazer uns agachamentos, dá pra você manter a rotina da semana de exercício, de bem-estar e de autocuidado. Percebe a diferença entre simplesmente ir para a Nárnia no final de semana e manter a rotina da semana com algumas exceções? Tá? Então, essas são as principais dicas que eu deixo pra vocês pra gente começar a empatar aí o final de semana. Depois do final de semana vem segunda. Aí já era, tá bom? Pra vocês saberem se vocês estão indo bem de final de semana, o seu peso de sexta-feira e o seu peso de segunda-feira não pode ultrapassar 1 quilo a mais, tá? Se empatar, ótimo. Se diminuir, perfeito, tá? Então, é assim que a gente consegue saber se vocês também estão conseguindo ir de encontro com o objetivo de vocês. Beleza? Alguém quer perguntar, antes que eu fale a tarefinha de amanhã? Tá com muito delay aqui hoje no vídeo, mas... Bom, eu vou falando a tarefa de amanhã, porque eu tenho 3 minutos ainda. E aí, se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma questão, vocês podem me chamar no particular. Essa aqui minha, ela tem acho que 700 ml. Eu tomo pelo menos umas 3, 4, viu? Sendo bem sincera. Ainda hoje, não sei se vocês viram, eu tô com reforma em casa, gente. Eu acordei com uma sinusite, rinite, eu não sei o que foi. E eu já virei acho que umas 4 dessas. Essa aqui deve ser a quinta. Porque hoje tá um pó em casa, um pó. Que até meu cabelo tá duro. O cabelo tá duro do pó que tá aqui em casa. E não acabou a reforma, né? Então, assim, essa daqui minha tem 700. Vocês encontram essas assim na Imaginário, Mercado Livre, essas lojinhas tipo... Não essas de R$1,99, mas essas que vendem coisa pra casa, sabe? Ela é mais parrudinha, essa garrafa. Eu tenho ela já há muito tempo. E essa dura 12 horas de frio e quente. Então, eu tenho uma pra quente, né? Que é pra fazer os meus chás. E a do chás eu comprei na Paco, que é online. E essa daqui eu deixo só pra água, tá? Porque o chá às vezes acaba pegando gosto. E não é sempre também que eu tô afim de tomar uma água com gosto, né? Então eu separo, eu tenho duas, tá? Depois eu até posso postar pra vocês. Vocês viram que ontem eu postei também a minha panelinha lá de arroz e o grill, né? Eu postei pra vocês verem como é que dá pra gente facilitar. Tá nos stories. Se vocês forem hoje nos stories, vocês conseguem ver também. E aí, pra amanhã... Ah, Cleo, importante. Essa quantidade de água é pra mim, tá? É para mim, para o meu peso atual. Quando vocês quiserem saber a quantidade de água, vocês pegam o peso de vocês e multipliquem por 0,37, tá? Então, por exemplo, se quiser falar seu peso aí, alguém, eu já faço a continha aqui pra vocês. Então, por exemplo, ó, uma pessoa que tá pesando 70 quilos, ela vai tomar, ó, 0,37. Ela vai tomar 2 litros e 600 de água, tá? Então, é só pegar o seu peso e multiplicar por 0,37. Assim, vocês sabem a quantidade exata de água que vocês precisam tomar, tá bom? Tarefa pra amanhã. Vocês vão ficar aí, sexta, sábado, sem a live. Então, para sexta e sábado, a gente amanhã fica sem o açúcar na sexta.
E aí, para o sábado, a gente repete tudo e vai acrescentando aí de ficar com os pratos mais coloridos, com mais legumes e verduras, tá? Revezando um pouco mais. E aí, para o final de semana, eu quero que vocês coloquem as tarefas em dia, tá? Insistam aí na tarefa do espelho e tal. E vamos organizar novamente a lista de compras, adequar as quantidades da lista de compras e tentar desenhar melhor a rotina de sono de vocês, tá? Comecem a pensar em como é que é o sono de vocês, porque eu consigo falar com um pouquinho mais de propriedade e vocês me trazem um exemplo de vocês mesmos na aula de domingo, que a gente vai falar de sono, tá bom? Então comecem a pensar sobre o sono, vamos refazer a lista de compra com a quantidade e organizar as tarefas da semana que vocês não terminaram. Beleza? Bom, então eu vou lá pro Zoom do P120 já e até domingo. Um grande beijo pra vocês, gente. Ai, Cá, que bom que vocês estão gostando do conteúdo aí. Eu estou doando o meu coração pra vocês. Tô fazendo com muito carinho mesmo. Beijo! Tchau!